hoje eu gostaria de falar da continuidade, na verdade, a um tema que eu já tenho trabalhado nos 2 últimos domingos, tá? Eu falei muito no primeiro domingo a respeito da missão de Deus. Falei sobre a missão de Deus no Velho Testamento. Comecei falando sobre a missão de Deus no Velho Testamento e a missão de Jesus nos Evangelhos, né? Todo ato, eu tenho enfatizado muito aqui que todo ato de Deus, todo ato da missão de Deus é um ato triuno. Então é o Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão em missão. Tive a oportunidade também nessa quinta de falar no estudo com os homens a respeito da natureza do Evangelho, né? Então, trouxe a perspectiva da missão de Deus no Velho Testamento, trouxe a perspectiva da missão de Jesus no Novo Testamento, trouxe também nos estudos com os homens a questão da natureza do Evangelho, a mensagem do Evangelho e a eficácia do Evangelho. E hoje eu quero falar para os irmãos, concluindo esse meu tempo aqui de palavra, as barreiras que nós cristãos, as barreiras que nós como igreja, a gente precisa vencer no processo da evangelização. Nós precisamos vencer no processo da grande comissão, tá bom? Então eu vou falar basicamente sobre o Evangelho de João. E eu vou dar um panorama bem rápido para os irmãos a respeito do Evangelho de João. Então lá, rapidamente, a gente vai ver que João, ele é convidado por Jesus para ser seu discípulo, né? E ele se torna um dos discípulos mais íntimos de Jesus, né? A partir do ano 30 ali da nossa era cristã. A partir do ano 33, a gente tem, então, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e do ano 33 até o ano 70, a gente vai ver a expansão da igreja primitiva. Então, o livro de Atos, ele vai nos mostrar muito essa expansão da igreja primitiva. Do primeiro capítulo até o capítulo 8, ali a gente tem basicamente a descida do Espírito Santo, o ministério de Pedro entre os judeus, e a partir do 9, ou a partir do 13, nós temos então o ministério do apóstolo Paulo a todas as nações daquela época também, concluindo então. Então, no livro de Atos, ele vai mostrar essa expansão da igreja primitiva. Lá no ano 70 da nossa era cristã, nós temos a queda de Jerusalém. E o que é interessante nessa queda de Jerusalém? Porque na medida que Jerusalém ela cai, possivelmente João ele muda para Éfeso. João ele se muda para Éfeso. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas quando Jesus estava na cruz, Jesus pede para que João cuide de sua mãe. Então provavelmente Maria vai com João para a cidade de Éfeso, e a tradição vai dizer que João ele se torna um bispo de Éfeso. E lá então ele passa a viver na cidade de Éfeso. No ano 85 a 95, o João ele escreve o seu primeiro evangelho, né? E eu fico pensando assim, o que passava na mente de João para escrever mais um evangelho? Lá então, entre 85 e 95, nós temos esse desenvolver do evangelho de João. De 90 a 95, João ele escreve as 3 últimas cartas, nós conhecemos como as cartas joaninas. E lá a partir do ano 95, nós temos o exílio dele para a ilha de Pátimo, né? E de lá do exílio ele escreve o livro de Apocalipse. Depois disso ele é livre, ele é solto. Do ano 96 ao ano 100 da nossa era cristã, ele retorna para Éfeso e ali ele permanece até a sua morte. Então, qual que é a estrutura desse livro de João? É muito básico, é muito fácil. Tá? Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver o ministério público de Jesus. Então, a gente vai ver muitos diálogos com Jesus, com Nicodemos, com mulher samaritana. Enfim, Jesus tendo muitos diálogos, mas a partir do capítulo 2 ao capítulo 21, a gente vai ver o ministério particular de Jesus. É quando Jesus ele está a caminho de Jerusalém e ele concentra a maior parte dos ensinamentos dele aos seus discípulos. Porque ele estava indo para ser crucificado. Então, ele concentrou todos os seus ensinamentos aos discípulos. Por isso que João ele vai dar muita ênfase nos últimos capítulos do seu livro a respeito de quando Jesus ele estava no Getsêmani, de como Jesus ele estava para ser crucificado. Então, aqui, os temas principais que a gente pode encontrar no livro de João, diferenciando, digamos assim, porque cada evangelho ele tem uma perspectiva, ele tem um grupo pelo qual os seus autores escreveram, né? Então, Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido. Quando a gente lê o livro de Mateus, é o Messias prometido, é o objetivo de Mateus, escrevendo para os judeus. Marcos descreve Jesus como um servo sofredor.
Mas não somente um servo sofredor, mas um servo que traz salvação. Lucas, ele vai dizer que Jesus, ele quer transmitir uma mensagem que Jesus, ele é o homem perfeito salvador. E João é totalmente diferente. João, ele vai apresentar Jesus como Deus. A perspectiva de João é Jesus como Deus. Então, a figura do Messias, a figura do reconhecimento das histórias que João ele reúne para escrever o livro dele, são várias histórias no sentido de pessoas que reconheceram a natureza de Jesus como Deus. Então ele vai listar aí de 7 a 8 pessoas que reconheceram Jesus como Deus. Aí nós temos alguns subtemas dentro desse livro. E um dos temas muito importantes é o Logos Eterno, capítulo 1. Então, João ele vai personificar essa ideia do Logos, essa mente racional que os gregos entendiam a respeito da criação de todas as coisas, ele vai personificar na pessoa de Jesus. Então, ele vai fazer um link com a cultura grega e trazendo Jesus para dentro da cultura grega. Lá aí nos capítulos eles seguem, João ele vai falar sobre as 7 curas. Então, a expressão 7 no livro é muito forte, e inclusive no Apocalipse. Né? Porque ele vai trazer as 7 curas que somente o Messias poderia fazer. Então, a primeira cura começa lá, um milagre, começa a transformar água em vinho. Então, ele vai fazer os 7 sinais, as 7 curas. E também vai aparecer os 7 grandes eu sou. Que é, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E ele, então, vai trazendo, selecionando essas histórias para trazer a ideia principal que Jesus é Deus. Então, as pessoas que reconheceram o Messias dentro do livro foram João Batista, André, Natanael, a própria mulher samaritana, Pedro, Marta, Tomé e o próprio João no final do seu evangelho. Bom? Então, irmãos, o evangelho de João é um evangelho de contemplação. É um evangelho de contemplação. E eu fico pensando, porque para João escrever esse evangelho, ele tinha guardado cada palavra de Jesus, cada ato de Jesus, cada memória que ele passou com Jesus com os seus discípulos. Memórias essas que há 60 anos atrás ele guardou no seu coração. E eu fico imaginando ele desenvolvendo esse evangelho, passando novamente por cada detalhe, por cada história. Só no evangelho de João você vai ver histórias que eu fico pensando, como que João ele se lembra do perfume que aquela mulher derrama sobre os pés de Jesus. João ele vai trazer os detalhes das histórias que ele passou com Jesus. E ele escreve com tanto carinho, e ele escreve com tanto amor, e ele tenta transpassar essa ideia que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. E aí eu gostaria de expor nessa manhã para os irmãos um dos diálogos mais importantes que João registrou, que aconteceu mais ou menos há 50 anos atrás, quando ele estava escrevendo o evangelho dele, que é Jesus com a mulher samaritana. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em João capítulo 4, e a gente vai ler do 1 até o 29. Tá bom? O texto diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Versículo 11. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede,
Nem precise voltar aqui para tirar água. Versículo 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer realmente é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que ele está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer pelo momento de estudo e quero te agradecer por esse momento aqui. Minha oração nessa manhã é que a nossa mente esteja cativa, Senhor. Cativa ao Senhor, Pai. A nossa atenção esteja cativa ao Senhor. Senhor, aumenta a nossa capacidade de compreensão da Tua palavra. E nos ajude a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Amém. Irmãos, o meu propósito nessa manhã, como eu já tenho dito, primeiro, é a gente perceber, identificar quais são as barreiras que muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus. Nos impede, como igreja, de fazer a missão de Deus. Tá? E o segundo propósito meu é mostrar que o Evangelho ele é essencialmente relacional. Essencialmente relacional. E a revelação de Jesus, de quem Jesus é, ela é progressiva. E a gente vai ver tudo isso aqui nesse diálogo com Jesus, com a mulher samaritana. Então, do verso 1 ao verso 4, João ele vai narrar que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Versículo 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Irmãos, nós percebemos pelo texto uma crescente popularidade de Jesus. E essa crescente popularidade de Jesus, ela desenvolveu talvez um grande obstáculo para alguns grupos. Quando a gente volta um pouco e a gente lê alguns versículos anteriores, a gente vai ver a respeito do testemunho de João a respeito de Jesus. E a gente vai ver que nos versos anteriores, existia 2 grupos ensinando, 2 grupos batizando. Um grupo era Jesus e os seus discípulos, Jesus ensinava e os seus discípulos batizavam, e outro grupo em uma outra localidade do Rio Jordão, que era o grupo de João Batista, João Batista pregava e batizava. Só que em um dado momento, certa inquietação foi gerada no coração dos discípulos de João Batista. Por quê? A respeito dos discípulos, a respeito do batismo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. E ele estava vendo que os discípulos de Jesus estavam batizando cada vez um número maior de pessoas. Então, foi encontrado no coração do grupo aqueles que seguiam João Batista um conflito e talvez um ar de competição. Foi nesse dado momento, exato momento, que João, ele interviu e falou assim: eu não sou o Cristo. Eu não sou o caminho. Eu aponto para o caminho. Jesus, ele é o Cristo. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o ministério dele cresça e que o meu diminua. Não é à toa que o próprio João, que escreve esse livro, ele era um dos discípulos de João Batista. Então, portanto, o texto nos dá a entender, no versículo 1 até o versículo 3, que o fato de Jesus sair da Judéia para ir para a Galileia, dá a entender que ele não queria, talvez, problemas
ou com os dois grupos, ou agora entrou mais um grupo aí, que era o grupo dos fariseus. Então ele resolve sair da Judéia e subir para Galiléia. Daí por em diante a gente vai ver nos evangelhos que a Galiléia ela se torna o centro das atividades de Jesus. Cafarnaum ali ao lado do rio Tiberias, ele se torna então o centro da atividade de Jesus. Mas eu queria que os irmãos se atentassem para o versículo 4. Era necessário passar por Samaria. E eu já falei aqui com os irmãos, eu gosto muito de fazer perguntas para o texto. Muito. E uma das perguntas que eu estava fazendo para esse texto, eu estava pedindo para que Deus me ensinasse, é por que era necessário passar por Samaria? Por que João ele coloca essa expressão? Era necessário passar por Samaria. Será que existia outros caminhos? Será que existia algo que impedia os judeus de passarem pela região da Samaria? Irmãos, Judéia é como se estivesse aqui embaixo, Samaria e Galiléia. Então, João vai falar que era necessário passar por Samaria para chegar até Galiléia. E a gente vai ver no texto que sim, você tinha o quê? Um muro de inimizade entre os judeus, entre os samaritanos. Você tinha uma inimizade que fazia com que os judeus eles não passassem por Samaria. Então eles precisavam, ou eles optavam por passar ao leste de Samaria, pelo Rio Jordão, subindo. Né? Mas eu acho que não é somente essa questão dessa inimizade. E o texto ele vai nos dizer que, para mim, era necessário passar por Samaria porque Deus estava guiando Jesus. O Espírito Santo estava guiando Jesus. E é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para os irmãos hoje. O ministério de Jesus é baseado pelo direcionamento do Espírito Santo. Lá em Marcos 1,35 eu já falei sobre isso. Jesus entende que o centro do ministério dele é ir percorrer todas as cidades e povoados. E ele introduz, porque foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu vim. Jesus, ele vai falar anteriormente, conversando com o Nicodemos, ele vai falar assim, o vento sopra, ou seja, a gente pode entender o vento aqui como espírito, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus estava ensinando para Nicodemos que ninguém poderia controlar a obra do Espírito. Se o vento sopra para onde quer, nós não ditamos para Deus o que ele tem que fazer. Se o vento sopra para onde quer, nós não tentamos ajudar a Deus a fazer a missão que ele iniciou. Nós somos cooperadores daquilo que Deus já está fazendo. Cooperadores daquilo que Deus já está fazendo. E Jesus constantemente ele é guiado pelo Espírito. A igreja primitiva era guiada pelo Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Portanto, Jesus estava sendo guiado pelo imperativo divino, pela uma ordem divina, pelo um direcionamento do Pai. Essa voz divina de vá para Samaria. Vá para Samaria, pois é necessário. Pois é necessário. Então, eu acho muito interessante esse princípio, porque eu tenho vivido esse princípio na minha vida. Né? Na minha vida, na vida da minha esposa. E a gente tem se preparado para voltar para o sertão. A gente viveu 1 ano e meio, a gente tem se preparado para voltar para o sertão. E a gente tem a plena convicção que o Espírito Santo tem soprado em nós para que a gente vá para essa região. Mas muitas vezes a gente não sabe como vai ser. Porque, irmãos, muitas vezes Deus ele não revela a maneira como ele vai fazer e como vai ser. Mas ele revela a sua pessoa, o seu caráter, e isso nos basta. Então, a gente não vai ter resposta de todas as coisas. Talvez a gente não vai ter resposta de todas as nossas perguntas, mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara. Confie no meu caráter. Confie em quem eu sou. E isso precisa bastar para nós. Isso precisa bastar para nós. Então, nós precisamos aprender a quebrar barreiras muitas vezes particulares. Dentro do contexto de evangelização, dentro do contexto de levar a grande comissão, dentro do contexto da igreja ter uma missão aqui na cidade de Curitiba, muitas vezes, para fazer isso, a gente precisa o quê? Quebrar as barreiras particulares que nós temos dentro de nós. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de nossas convicções pessoais, das nossas religiosidades, das nossas experiências traumáticas ou não, até que a única coisa que seja encontrada entre nós e Deus seja a total dependência e confiança nele. Se você está orando com Deus, se você está orando para Deus, e você quer fazer algo, ou você entende a vocação de Deus para a sua vida, mas se tem algo que está te impedindo, se tem algo que está entre você e fazer a vontade de Deus,
que esse algo seja somente total dependência e confiança nele. Tirando isso, deixa para trás. Deixa para trás. Então, nós precisamos vencer a barreira, e a primeira barreira é nós mesmos. Porque normalmente nós nos auto-sabotamos. Então, a primeira barreira que nós temos que vencer, muitas vezes, é nós mesmos. E a primeira barreira que Jesus venceu é a barreira geográfica. Porque Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Porque ele não tinha problema em obedecer à voz do Pai. Mas se tinha uma barreira geográfica. Não só uma barreira geográfica, isso é interessante, porque como eu disse para os irmãos, o caminho ele era talvez maior, o caminho talvez ele era mais difícil, só para não passar por Samaria, mas Jesus ele resolveu passar por dentro. Primeira vez, em 2014, que eu fui para o sertão, primeira experiência que eu fui para o sertão, irmãos, rapidamente, só para ilustrar esse ponto, a gente foi para um povoado chamado Rumo à Independência, nome desse povoado. E na Jocum a gente tem muito essa questão de intercessão durante a semana, né? Então, 3 vezes na semana a gente tem um tempo em equipe de intercessão e 2 vezes na semana um tempo de palavra. Além dos nossos devocionais diários, né? E eu sei que naquela manhã a gente sentou para ouvir Deus, para orar, para interceder e para perguntar a Deus o que o Senhor quer que a gente faça como equipe agora, né? Então a gente tinha chegado numa cidade, Cisalândia, a gente tinha alugado uma casa, tinha pintado a casa de azul. Eu falei, Deus, pronto, estamos aqui, o que o Senhor quer que a gente faça? E aí a gente entendeu que a gente deveria visitar outros povoados, não se concentrar somente na cidade. E aí foi eu e mais uma pessoa, a gente, vamos para o povoado chamado Rumo à Independência. Mas como a gente era novo no povoado, nós não tínhamos bicicleta, nós não tínhamos jegue, nós não tínhamos carro, o que nós tínhamos é um par de pernas. Então, vamos andando, né? Vamos andando. Eu só sei que dava de 2 a 3 horas para chegar até aquele povoado. E a gente foi perguntando na estrada, a gente ficou andando e tudo certo, e chegamos lá no povoado Rumo à Independência. Quando a gente chegou lá, a primeira mulher que a gente avistou foi uma mulher que estava carpindo, né? E foi a primeira mulher da comunidade. E a gente começou a conversar com aquela mulher, enfim, encurtando a história. No final, eu falei para ela, ó, antes da gente voltar, porque a gente tinha que voltar antes de anoitecer, antes de voltar, a gente pode fazer um cultinho aí na sua casa, né? Tocar um louvor, entregar uma palavra, etc. E a gente foi com o propósito de entregar uma Bíblia também. Ela falou, não, pode. Então a gente andou na comunidade, antes de anoitecer, a gente voltou para casa dela, e eu lembro que estava ela, os 3 filhos, um dos filhos ele era especial, e o pai das crianças ele saía para trabalhar e nunca mais voltava, então ele esquecia da família, esquecia do mundo, e 3, 4 meses depois ele lembrava que tinha família, daí ele voltava, então ela que tinha que sustentar a casa. E eu não lembro qual que é a palavra que eu dei, eu não lembro qual que é a mensagem, eu sei que foi muito rápido, foi coisa de 10 a 15 minutos, mas eu sei que aquela mulher, ela veio para mim depois, pegou na minha mão e disse, hoje eu entendo. Eu falei, como? Eu falei, hoje eu entendo. E ela contou uma história para mim. Ela falou assim, ó, quando você estava falando, há muitos anos atrás eu tive um sonho. E dentro do meu sonho, eu pedia para Deus, Deus, envie pessoas para ensinar a tua palavra. Porque eu não sei ler. E realmente, a maior dificuldade no sertão é a questão da leitura. As pessoas, infelizmente, não sabem ler. E ela falou, Deus, envie pessoas para cá, porque eu quero aprender a respeito da Bíblia. E no sonho, ela contando, Deus no sonho falou que Deus ele ia enviar alguém. E no sonho ela viu 2 pessoas. Ela viu um magrelo alto de olhos claros e ela viu uma moça mais baixinha assim, morena do lado dela, do lado dessa pessoa do sonho. Aí tá, e chegaram lá, beleza. Isso passou muitos anos, muito tempo. E aí quando eu estava falando, quando eu estava pregando, ela lembrou do sonho. E aí ela disse, no meu coração, eu senti, Deus cumpriu a promessa dele. Deus trouxe alguém para me ensinar a palavra. Então a gente ficou todo o tempo ali, então, durante os 3 meses que a gente ficou, eu tentei ensinar a palavra de Deus para ela o máximo que eu podia. Mas o que eu quero trazer com tudo isso, meus irmãos? É que até onde nós estamos dispostos a ir por amor a uma pessoa? Até onde nós estamos dispostos para ir por amor a um povo? Até onde? Como que está a dimensão da sua obediência em relação àquilo que o Senhor traz para nós? E eu quero trazer como igreja, não só algo individual, mas eu quero trazer como igreja também. E eu tenho falado disso em outras oportunidades que eu tenho. E Jesus ele nos ensina a vencer algumas barreiras para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Porque Deus ele não tem outro meio, irmãos. O único meio de Deus que ele determinou, que ele colocou na palavra dele, que ele diz, é por meio da igreja. Que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através da igreja.
É por mim e por você. E João descreve que Jesus ele quebra a primeira barreira, a barreira geográfica. Muitas vezes nós somos chamados para ir aonde ninguém quer ir. Muitas vezes a gente é chamado para falar com ninguém que é difícil, que é cabeça dura, que vai chegar e quando você começar a falar vai se armar e não vai te ouvir. Mas são para essas pessoas que o Senhor tem de chamar. São para essas pessoas que o Senhor tem chamado. Então não deixe que as barreiras geográficas elas impeçam a gente de fazer a vontade de Deus. Ah, eu não tenho carro, vai de ônibus. Ah, eu não tenho ônibus, não sei. Vai de Uber, vai a pé se for preciso, mas vá. Porque Deus conta com a igreja. Amém? O segundo ponto, versículo do 5 ao 9, diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisto, vinha uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então isso quer dizer que Jesus estava sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí João insere no texto: Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Irmãos, qual que é o cenário dessa passagem? Jesus, meio-dia, calor quente, com sede, com sol, senta à beira do poço, mas ele não sentou ali por acaso. Ele sabia que alguém ia vir. Ele senta ali, meio-dia, e nisso veio uma mulher. Então, vem aquela mulher pegar água, e aquela mulher estava sozinha, porque normalmente as mulheres vinham cedo pegar água por causa do sol, mas o fato dela ir sozinha quer dizer que a fama dela não era muito boa, né? E a gente vai entender o porquê que a fama dela não era muito boa depois. Mas ela está sozinha, e Jesus está sentado lá. Quem que inicia a conversa? O próprio Jesus. Jesus começa a conversa falando sobre aspectos naturais. Não falou algo de cunho religioso, digamos assim, uma mensagem religiosa. Ele começou conversando coisas naturais. Me deu um pouco de água. Ele estabeleceu comunicação, ele estabeleceu relacionamento. E aí Jesus estava sentado. Então, olha só a cena. Jesus, cansado da viagem, assentado à beira de um poço com sede. Então você tem um judeu, você tem um homem judeu, você tem um homem rabino, que Jesus era identificado na Bíblia como um rabino, sozinho com uma mulher. Mas não era somente uma mulher, era uma mulher samaritana. Então, homens, principalmente rabinos, mestres da lei, eles não conversavam com mulheres a sós. Só que Jesus estava conversando com uma mulher a sós, ainda mais uma mulher samaritana, que para os judeus era uma mulher que eles não queriam ter nenhum contato. E Jesus vai quebrando várias barreiras aí. Jesus vai quebrando várias barreiras. Então, irmãos, para a gente entender esse texto, havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. E essa inimizade, ela se deu por volta de lá do século 722, praticamente, quando os assírios eles invadem Israel do norte. E o processo de invasão do assírio, o processo de exílio assírio era um processo de aculturação. Então eles invadiam Israel do norte, eles traziam as outras nações, pegavam membros daquela família, membros daquele povo e enviava esses membros para outras nações para que houvesse o quê? Miscigenação. Para que esse povo perdesse a sua cultura. E foi o que aconteceu sobre Israel do norte. E aí se deu então os samaritanos. Os samaritanos eles eram conhecidos como um povo misturado. Não era um povo de raça pura como os judeus do sul. E aí a gente vê que essa inimizade ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo ao longo da história. E Jesus ele chega nesse exato momento. Só que para Jesus conversar com aquela mulher, ele precisou vencer mais duas barreiras. Primeira barreira que ele venceu, barreira geográfica. Segunda barreira que ele venceu, a do ódio e preconceito que os judeus tinham com os samaritanos. Então, Jesus precisou derrubar essas barreiras que os seus discípulos também tinham. Lá no final do texto, os seus discípulos vão dizer, por que ele está conversando com aquela mulher? E o texto descreve que os seus próprios discípulos também tinham barreiras culturais e de ódio contra aquele povo. E Jesus então derruba essa nova barreira e ele começa a conversar com aquela mulher e ele derruba as barreiras do ódio e do preconceito, porque a barreira do ódio e do preconceito, muitas vezes, ela nos impede de pregar o evangelho. Muitas vezes ela nos impede de fazer a missão que é de Deus.
Teve um missionário que ele estava numa tribo indígena e ele já estava trabalhando há muitos anos nessa tribo. E um dia chegaram para ele, os índios da comunidade, falaram assim, ó, fulano lá tá possesso. Ninguém está conseguindo expulsar. Por lá, chamaram o missionário, ele foi, não, pode deixar que eu vou. Foi lá, orou, falou, não expulsou. Quando não expulsou, ele voltou para casa, mas ele voltou arrebentado. Arrebentado, questionando Deus. Deus, por que disso? A tua palavra diz que nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, o Senhor nos daria autoridade para expulsar demônios, etc. E ele, será que o problema é eu? Será que o problema é você? E começou a indagar Deus, a questionar Deus. Falou, Deus, o que eles vão achar de mim agora? Eu não tenho autoridade nem para expulsar um demônio. A tua palavra me dá essa autoridade. O que está acontecendo? Será que há algo dentro de mim? Aí ele falando, será que há algo dentro de mim? Quando ele falou isso, quando ele estava orando e internalizando toda a situação, Deus trouxe para ele que ele se colocava acima dos próprios indígenas. O fato dele vir de uma outra religião, ele achava que ele era mais importante, ele achava que a cultura dele era mais importante, ele achava que ele era mais importante do que aquelas pessoas. Um ar de superioridade. Naquele momento, ele pediu perdão para Deus e ele voltou lá e conseguiu expulsar. Então, irmãos, Jesus, nós precisamos quebrar essas barreiras. Nós precisamos quebrar essa barreira primeiro, que é nós mesmos. Tem algo dentro de nós que não quer fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer isso. Tem algo dentro de nós que milita contra o Espírito de Deus. Mas nós precisamos quebrar com a ajuda do Espírito Santo. Porque a misericórdia de Deus, ela transpassa as barreiras do ódio e do preconceito. A misericórdia de Deus, derramada sobre o nosso coração, ela transpassa as barreiras do ódio e do preconceito e a gente consegue alcançar o coração das pessoas. E aí, para finalizar, essa parte eu acho linda, essa parte, que a maneira como Jesus ele conduz a conversa, aqui é um evangelismo puro, a maneira como Jesus ele conduz a conversa é de uma forma que essa moça, essa mulher, ela vai tendo uma convicção, ela vai tendo um conhecimento progressivo de quem Jesus é. Isso é interessante para nós como igreja entender. Então, na medida que o mestre, na medida que Jesus conversa com aquela moça, à medida que a conversa ela vai se desenrolando, Jesus ele vai criando nela um desejo de reconhecer a sua mais profunda necessidade espiritual. E é essa a nossa perspectiva na evangelização. Nós precisamos chegar a tal ponto que a pessoa ela reconheça a sua necessidade espiritual. Reconheça que ela é pecadora diante de Deus. Mas isso só através da ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele que convence, é Ele que traz essa necessidade. Então Jesus ele começa um diálogo de forma simples, como eu falei para os irmãos, falando sobre água. Falando sobre coisas terrenas, coisas que ela poderia entender. Mas à medida que Jesus ele vai vendo que aquela moça ela vai dando abertura, que ela vai dando corda para Jesus, Jesus ele vai se aprofundando na mensagem, se aprofundando naquela conversa. Mas para que aquela moça pudesse reconhecer quem era aquela pessoa que estava diante dela, ela precisava reconhecer primeiro a sua condição pecadora, a sua condição de pecaminosidade diante da santidade daquele que estava na frente dela. E aí, a fala crucial de Jesus foi: chame o seu esposo. Quando Jesus estava conversando, chegou um dado momento da conversa que Jesus chama o seu esposo. Ali, Jesus, ele tocou num ponto crucial no coração daquela mulher. Porque ele forçou aquela mulher a admitir o seu pecado. Ele forçou aquela mulher a reconhecer que ela estava em pecado. Que ela tinha, não só que ela estava em pecado, no sentido de você apontar o pecado da outra pessoa, mas que aquela pessoa necessitava da remissão dos seus pecados. Que aquela pessoa necessitava da salvação. E aí Jesus, ele fez isso a tal ponto que ela começou, então, só que qual foi a resposta dela? Porque a gente sabe, irmãos, que não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convencida do seu pecado. Você pode falar, mas enquanto ela não entender que ela é uma pessoa pecadora diante da natureza de Deus, não vai ter conversão. Não vai ter conversão. E aí quando ela entendeu que ela era uma mulher pecadora, e qual foi a reação dela? A resposta dela foi a resposta mais curta em todo o diálogo. Ela simplesmente respondeu: não tenho marido. Aí Jesus falou: bem disseste, você já esteve 5 e o que você está com ele agora não é o seu esposo.
Qual que foi a resposta dela? Ela fugiu do tema. Ela foi para a área da religião. Quando ela foi confrontada dos seus pecados, a tendência dela foi não falar dos seus pecados, mas falar sobre religião. Normalmente, quando nós vamos confrontar o pecado das pessoas, ou quando a igreja confronta o pecado da sociedade, eles mudam de assunto. Porque ninguém, irmãos, ninguém, esse versículo tem batido no meu coração, nossa natureza, ela milita contra a natureza de Deus. A nossa natureza, ela milita contra a natureza do Espírito Santo. Mas Jesus, não, vem aqui de novo. Vem, ele vai contornando a conversa para chegar no ponto novamente. E aí eu acho interessante isso, porque aquela mulher, a gente vai ver que em toda a narrativa, em todo o diálogo, o conhecimento dela a respeito de Jesus vai se aprofundando. E isso que é o Evangelho. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, então vão a todas as nações da terra, ensinando-os, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E evangelização, levar a grande comissão, discipular, leva tempo. Irmãos, a gente não... Uma coisa que eu tenho visto no sertão é que eles têm trauma de pessoas que só levam uma mensagem. Porque para eles, muitos ali são, eu sou mais um ouvido para ouvir o Evangelho. Porque muitos levam a mensagem e vão embora. Muitos levam a mensagem e não discipulam. E aí, eu tive essa situação no começo, que eles falavam assim, você vai embora quando? Calma lá, vamos lá, eu vou embora quando o senhor falar. Vou embora quando o senhor falar, mas antes de ir embora eu quero passar tudo que eu preciso passar para você, ou para vocês. Então a gente fez um panorama bíblico com eles, né? Mas o conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo. E eu quero que você observe comigo, versículo 9. Como que aquela mulher identifica Jesus? Qual a expressão que ela diz aí no versículo 9? A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu? Primeiro, ela olhava Jesus como um simples judeu. Na medida que Jesus ia conversando com ela, na medida que Jesus ele ia pelo direcionamento do Espírito, versículo 19, como que ela, de judeu, passa a ser o quê? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Opa, não é judeu? Então é mais do que um judeu? Opa, vejo que tu és profeta. Ok, mas ainda não tinha acertado ainda. Lá no verso 29, como que ela identifica Jesus? Vejam, ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Irmãos, a nossa conversa, a nossa evangelização, a nossa tarefa na grande comissão é conversar, é viver a tal ponto que as pessoas elas tenham essa plena convicção que Jesus ele não é somente um homem, que Jesus ele não é somente uma ideia legal, que Jesus ele não é somente uma ideia que nos ensina padrões morais legais, códigos de conduta morais legais para se viver, mas que Jesus é Deus. E se ele é Deus, ele traz salvação. Se ele é Deus, ele é aquele que é enviado desde o Velho Testamento para trazer remissão dos pecados. E esse é o nosso alvo. E por que eu falei que o evangelho é relacional? Porque o evangelho ele se dá por meio de relacionamento. Jesus estabelece um relacionamento. Jesus estabelece um relacionamento. Jesus começa conversas de modo simples e depois ele vai se aprofundando. Gente, sabe como que a igreja primitiva cresceu tanto? Um dos fatores era por causa da hospitalidade. E não é hospitalidade como a gente pensa hoje. É você ter um lugar legal, limpo, bonito para as pessoas dormirem ali. Não, hospitalidade é o ambiente que você constrói para que as pessoas possam se sentir amadas, para que as pessoas possam ouvir o evangelho. Então, naquela época não tinha hotel. As pessoas ficavam onde? Nos lares cristãos. E aí você vai ver que o relacionamento, quando você constrói um ambiente de relacionamento, quando você constrói um ambiente, você consegue comunicar o evangelho sem com que a pessoa se arme. Sem com que a pessoa se arme. Então, o Dr. Heber Carlos de Campos, ele vai dizer uma frase muito interessante, ele vai dizer assim, Deus só pode ser verdadeiramente adorado desde que seja verdadeiramente conhecido. Quando nós temos a plena convicção de quem Jesus é, só assim nós vamos adorar a Deus de fato. Abra comigo, lembrei de um versículo agora, em Salmos 119. Eu gosto muito dessa ordem que o salmista põe a respeito do conhecimento. Versículo 7.
Salmo 119, versículo 7. Diz assim: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Só há verdadeira adoração quando há um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Só há uma verdadeira adoração quando há um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. E aí qual que é o resultado quando nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós obedecemos a voz de Deus? Quando nós quebramos as barreiras geográficas, as barreiras preconceituosas, as barreiras do ódio, do preconceito, qual que é o resultado que o Espírito Santo ele gera? Uma transformação. E aquela mulher se tornou uma missionária. Rapidamente. Perceba o versículo, João capítulo 4, lá o versículo, a partir do versículo 24, vamos ler. Ela diz assim, Jesus diz, né? Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará a respeito de tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha a reação daquela moça agora. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que ele está conversando com uma mulher? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ela se tornou missionária naquele exato momento. Quando ela disse, venham... Onde está? Aqui, 29. Venham ver um homem que me diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por quem? Por aquela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ó, a hospitalidade aí. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Aquela mulher ganhou toda uma cidade para Jesus. Trouxe toda uma cidade para Jesus. Então, um ato de obediência nosso, como igreja, pode trazer toda uma comunidade para Jesus. Pode trazer toda uma cidade para Jesus. Pode trazer todo um país para Jesus. Mas isso depende de obediência. Ouvir a voz do Espírito. Quebrar as barreiras que nós, homens, nós criamos. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 3 ou 2, que Jesus veio estabelecendo a paz, derrubando o muro de inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Jesus derruba o muro para que a gente possa ir e pregar. E os princípios finais para a gente concluir, irmãos, é que a missão de Jesus, ela transpassou as barreiras geográficas e as barreiras do ódio e do preconceito. Quais são as barreiras que têm dificultado a gente fazer a vontade de Deus hoje? Se você perguntar para Deus, Deus, o que tem gerado dificuldade no meu coração, às vezes, de obedecer? Ou dificuldade no meu coração, às vezes, de falar a respeito do Senhor? Será que é uma vergonha? Será que é algo, eu não sei falar do Evangelho, mas o Evangelho é simples. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo vai dizer muito que quem fala por meio dele é o Espírito Santo. Na hora certa ele vai dar as palavras na hora certa. E ele não fala com linguagens de sabedoria humana, mas ele fala com o poder de Deus. O Evangelho puro e simples. Então, será que você tem alguma barreira no seu coração que tem dificultado a pregação do Evangelho? Outro ponto, não menospreze o poder transformador da palavra de Deus. Quando você fala, a palavra de Deus ela é semente. Talvez você não vai ver frutos agora. Porque uns plantam e outros vão colher. Mas quem dá o crescimento é Deus. Talvez aquilo que foi plantado há anos atrás possa ser que isso possa germinar agora. Quantas pessoas que um dia lá atrás a gente falou de Jesus e a gente perdeu o contato, daqui a pouco, oxi, está na igreja? Em algum momento, aquela semente que você lançou na vida daquela pessoa germinou. Então, não menosprezamos o poder transformador da palavra de Deus. E, por último, a nossa obediência a Deus pode levar pessoas para Jesus, uma cidade para Jesus, comunidade para Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por esse dia.
queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, diante da tua santidade. E a minha oração é que durante essa semana, durante esse dia, o Senhor possa trazer, através do teu Espírito Santo, as barreiras que nós precisamos quebrar dentro do nosso coração. Barreiras essas que muitas vezes nos impedem de falar do teu amor, que foram desenvolvidas dentro de nós ao longo dos anos e talvez a gente nem percebe. Mas nós queremos deixar tudo isso de lado para falar de quem o Senhor é, Pai, para levar mais pessoas no caminho da salvação. Em nome de Jesus, como igreja, Pai, que a gente nunca venha esquecer dessas verdades. Nunca venhamos esquecer dessas verdades. Porque o Senhor pagou um alto preço para que a gente levasse essa mensagem adiante. Em nome de Jesus.